Olá, meu amigo, minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o perito judicial ele contesta a decisão do INSS em laudo. E aí, como é que fica uma situação como essa? Muita gente que está com processo judicial, muita gente que recebeu indeferimento no INSS está pensando em entrar na justiça. Aqui nós vamos detalhar tudo, tá? Aqui você não perde nada em acompanhar nossos conteúdos, tá? Um perito judicial, ele é um profissional qualificado que tem responsabilidade de analisar e contestar decisões do INSS com relação a laudos médicos. Não que o perito seja melhor, o perito do INSS também é um médico, mas o perito do judicial, ele não tem vínculo com o INSS, né? Isso já é uma grande coisa. O papel do perito judicial é garantir que as decisões do INSS sejam baseadas em evidências sólidas e em conformidade com a legislação vigente. Gozado que é a mesma lei, né, para o perito judicial e para o perito do INSS. Um tenta cumprir e o outro praticamente ignora. Quando o INSS emite um laudo que é contestado, é crucial que o perito judicial entre em ação para analisar a situação de forma imparcial e técnica. Vocês ouviram? Imparcial. Essa palavra é muito importante. Apesar do perito do INSS ser funcionário do público, ele deveria ser imparcial também nas suas decisões, porque ele tem uma ética profissional, medicina, ele fez um juramento. O perito judicial tem o conhecimento e a experiência necessária para examinar detalhadamente o caso, considerando todos os aspectos médicos, legais e éticos envolvidos. Olha aí, a documentação que você tem, que apresenta no INSS, é a mesma documentação que você vai apresentar. A única coisa que você deve ter atenção é que esses documentos eles devem estar atualizados. A contestação de uma decisão do INSS por meio de um laudo judicial é um processo importante para garantir os direitos dos segurados. Além disso, a atuação do perito judicial contribui para a transparência e a justiça no sistema previdenciário, evitando decisões injustas e equivocadas, que é o que não falta. Em suma, a atuação do perito judicial nas contestações de decisões do INSS em laudos médicos é fundamental para a correta aplicação da lei, pessoal. Vamos considerar aqui o contexto do laudo desses peritos que são elaborados dentro de uma decisão que é comunicada ao juiz. É crucial oferecer essa visão técnica, no caso dentro de um processo, para que o juiz tome uma decisão correta. O presente laudo do perito judicial tem como objetivo avaliar, contestar as decisões do INSS referente a pedidos de benefício. A decisão que foi dada pelo INSS, correta ou incorreta, e o que motivou a perícia judicial para essa análise. O segurado que solicitou, alegando que a incapacidade, tanto de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que são incapacidades temporárias ou permanentes, ele alega que tem o direito. E o perito judicial vai exatamente examinar e confirmar se existe essa incapacidade. De acordo com a Lei 8.213/91 e o Decreto 3.048, existem normas e regulamentações pertinentes que os peritos devem seguir. Nessa sessão, o perito realiza análise detalhada dos documentos, das evidências, oferecendo uma visão técnica para contestar ou corroborar com a decisão do INSS. Ele pode falar, olha, negativo, existe a incapacidade. Ou ele pode falar, não, o perito do INSS está correto. O perito revisa os laudos, exames apresentados, examina a condição de saúde descrita do segurado para ver se é compatível com o diagnóstico alegado de incapacidade. Esses exames que foram realizados, eles são muito importantes para que se chegue a um diagnóstico correto. Caso a contestação envolva incapacidade para o trabalho, o perito deve examinar condições laborais do segurado, considerando também a atividade exercida se é compatível com a condição de saúde. Coisa que falta no INSS é ouvir o segurado. Você faz o quê? Eu trabalho de motorista. E qual é o problema que está acontecendo? Eu estou com incapacidade porque minha coluna, porque minha perna. Ele tem que ouvir essas coisas. Isso é um exemplo que eu dei, tá, pessoal? Eu não sou médico, não. Após a análise detalhada, o perito deve apresentar a conclusão clara sobre a questão. O erro da decisão no INSS, se houver evidências
da decisão que está incorreta, o perito deve expor de forma técnica e fundamentada onde ocorreu o erro. Pode-se demonstrar, por exemplo, que a incapacidade foi subestimada ou documentos relevantes foram desconsiderados. Isso é que o perito judicial faz. Esse vai sugerir, com base nessas novas evidências, ou interpretação mais precisa das normas aplicáveis, e ainda pode recomendar a concessão do benefício no grau adequado, considerando até o diagnóstico. Muitas vezes o segurado está pedindo auxílio-doença, mas esse perito judicial ele constata que a lesão não é de auxílio-doença, e sim é uma lesão permanente, que impossibilita de qualquer forma esse segurado retornar ao mercado de trabalho e mudar dentro da própria justiça para aposentadoria por invalidez. O perito vai assinar o laudo atestando a veracidade das informações da análise apresentada, vai incluir essas informações dentro do processo como esclarecimentos adicionais. Esse texto vai servir de forma geral para a elaboração da decisão. A profundidade e os detalhes específicos do laudo depende da particularidade de cada caso, tá, pessoal? Não é igual para todo mundo, tá? Então fique bem claro isso. Quando você entra na justiça, um processo judicial de 18 a 24 meses, quando é de incapacidade, e não tem nada garantido, tá, pessoal? Existe aí já pesquisas que foi feita dentro da justiça, uma média de 35% é que é favorável às decisões para o segurado. Os outros 65% é para o INSS. Quer dizer, não tem nada garantido que você vai entrar na justiça porque o INSS não reconheceu o seu direito ou indeferiu um pedido seu e você vai sair de lá com o benefício, tá? As próprias pesquisas mostram. E outra coisa também, o INSS tem direito a recursos. Nós falamos de 18 a 24 meses, mas dependendo da complexibilidade do processo, podem surgir diversos problemas. Por exemplo, se o juiz não concordar com o laudo pericial desse perito judicial, como eu falei, o perito nega a incapacidade, o perito judicial diz que não existe a incapacidade, mas o juiz, na documentação robusta, que mostra claramente que você está incapacitado para o trabalho, o juiz ele quer uma segunda decisão. O que ele faz? Ele convoca um novo perito para uma nova perícia judicial, para ter uma segunda opinião. Eu já vi acontecer. E outra, o juiz não tem prazo para dar uma sentença, tá, pessoal? Quem determina é o juiz. Agora, o processo existem fases. Por exemplo, o juiz não é obrigado a aceitar o diagnóstico, o laudo pericial judicial, mas ele também tem que justificar, de acordo com o artigo 476 do Código de Processo Civil. Porque senão não teria necessidade de se convocar um perito, né? O próprio juiz faria isso. Em casos de emergência, por exemplo, o tempo do processo e o segurado não pode ficar aguardando devido ao risco de subsistência, de fome até da família, de não ter como sobreviver, o juiz pode decretar aí, no caso, a tutela antecipada. Se você tem um advogado, você pode conversar com o advogado com relação a isso e ele tentar pleitear com o juiz uma tutela antecipada. Também não é obrigado que o juiz conceda a tutela. Isso depende de cada caso, tá, pessoal? Da mesma maneira que o juiz pode determinar uma sentença antecipada, devido à gravidade. Ele tem consciência de todos os direitos do segurado que foram feridos, ele não precisa ficar esperando 24 meses, 2 anos para dar a sentença. Aí, nesse caso de urgência, o juiz também, ele tem a liberdade por lei de ter essa convicção e adiantar também a sentença. Mas isso é muito difícil, tá? Segue os trâmites legais. Com relação a atrasados, muita gente que entra na justiça fica apavorado, né? Porque quer receber os atrasados. Geralmente é um bom dinheiro. Vocês vejam, a média das ações aí, 60 salários mínimos. 60 salários mínimos hoje daria R$ 84.720. Olha como é um bom dinheiro. E esse dinheiro, quando não ultrapassa esse valor, ele é pago em requisição de pequenos valores. Quando a sentença é favorável, você pode receber esse dinheiro em 60 dias. Agora, uma coisa que muita gente não sabe, quando ultrapassa 60 salários mínimos, aí vai ser pago em precatório. Precatório depende da liberação do governo. Pode ser feito uma vez por ano, pode demorar 1 ano e meio, 2 anos para você receber esse dinheiro. E muitas vezes, o que ultrapassou 60 salários mínimos, pessoal, são valores irrisórios, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000. Então,
você, em vez de receber em 60 dias, você vai ter que esperar mais 2 anos para receber por causa de um valor de R$ 5.000 que ultrapassou o valor de 60 salários mínimos. Uma coisa que muita gente não sabe é que pode abrir mão desse valor que ultrapassou 60 salários mínimos. Você pode pedir para o juiz: olha, eu abro mão do excedente a 60 salários mínimos e você recebe, em vez de ser imprecatório, você recebe em requisição de pequenos valores, que saem em 60 dias. Isso é uma informação importantíssima. Muito pouca gente fala ou sabe dessa condição. Por quê? Não tem porquê. Já pensou R$ 1.000 acima do valor de 60 salários mínimos? E você, em vez de pôr a mão no dinheiro em 60 dias, você vai demorar mais 2 anos? O que representa esses R$ 1.000? Praticamente nada. E com relação a acordo também, nós estamos alertando na maioria dos nossos vídeos, quando falamos de justiça, para ficar bem atento, porque o INSS está propondo acordo. Quando eles veem que a decisão do juiz está favorável, que não vai ter como reverter, eles chamam para acordo. Aí cada caso é um caso, né, pessoal? Existem situações aí, famílias que estão aguardando, porque não pode trabalhar enquanto estiver com o processo da justiça, e estão em situações desesperadoras, dependendo de amigos, dependendo de familiares. Muitos estão morando em casa de parentes, por favor. Quer dizer, não tem como eu chegar aqui e falar aceito o acordo ou não aceita. Eu só faço um alerta. Presta muita atenção para não se arrepender depois, tá? Porque o INSS ele não vai propor um acordo se eles não estiverem ganhando algo com isso, tá? Então é aquele negócio, eles não têm estrutura para fazer uma análise rápida de um pedido de benefício, na junta de recursos, uma revisão, mas advogados eles têm de monte no INSS e pagos por nós, contribuintes do INSS. Quer dizer, nós pagamos para o INSS vir dizer que nós somos mentirosos, que nós somos fraudadores, que nós estamos querendo benefício irregularmente. É assim que funciona a coisa. É motivo de dar risada, né? Chorar, na verdade, né? Mas aqui as lágrimas do povo brasileiro, acho que muitos nem lágrima tem de tanta coisa que nós vemos aqui acontecendo. Bom, para você que está chegando a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like, não custa nada, vai fortalecer aqui o meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, vizinho, alguém que você sabe que está no INSS, que precisa dessa informação. Muita gente não entende nem como entrar na justiça, e o que não falta aqui no canal são vídeos que eu faço aqui orientando, trazendo conteúdos atualizados para que vocês escolham um caminho, tenham a clareza de como agir na hora de uma dificuldade, tá? Então indique o canal também para essas pessoas, elas vão ser bem beneficiadas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos em primeira mão. O YouTube não anda entregando conteúdo para todo mundo, pessoal. Então, se você não tiver inscrito e o sininho ativado, provavelmente você vai perder muita informação. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo já, alguns desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês com muita paz, muita saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.